tomar aqui alguns segundos. Bem-vinda quem for entrando. Tô esperando alguns segundos antes de apresentar, mas vou... Oi, a querida, a Xandra já entrou. Live para falar sobre Tantra e gordofobia. Preciso tirar um pouquinho daqui. Ops. Oi, Olá! e aí? Eu só vou escrever o nosso tema aqui, enquanto o pessoal vai chegando. E fixar, você vai fixar? Isso. Bem-vinda a todas e todos que estão entrando. Quando eu acho que eu já aprendi, eu já esqueci. Como que fixa mesmo? Eu acho que eu consigo fixar o seu. Ah, não, acho que só você. Você tem que clicar em cima. Ah, achei, tá. Viu? Ah, fixou. Fixou. Foi. Opa, só agora arrumar aqui de novo o celular. Que bom que deu certo, eu tô tão feliz Eu também. de conhecê-la. Então tá bom. Vamos começar antes da gente se apresentar o tema, fazer então uma trinha para a gente começar, convidar quem já está chegando para entrar em sintonia com a gente. Bora lá. Vocês têm algum que você sente especificamente? Eu queria um de Ganesha, que é a nossa divindade gorda. Maravilha! Na hora que. Olha, você conhece José! Que legal! Sim, a gente estuda junto magia. Legal! Amor. Que delícia! Então tá, vamos. Deixa eu ver aqui. Om Gam Ganapataye Namaha. É, Ou tem algum outro que gosta mais? essa mesmo. Essa? É que mantra cada um faz num ritmo, né? Você costuma fazer como? Meu, geralmente eu jogo uma música e faço. Então, de repente, a gente. Você quer falar? Pode falar. Mas de repente a gente pode fazer junto também, né? Não sei como que você faz. Depende muito do dia também. Às vezes a gente pode fazer assim, faz uma vez, aí depois a gente repete junto. Faz uma vez, depois repete junto até a gente pegando o ritmo e podendo fazer juntas também. É, Pode ser? super pode. Então, nós podemos então unir as mãos em frente ao peito. Se você quiser a qualquer momento ir falando junto também, tá? Super aberto aqui. Então, convidar todas e todos que estão aqui conosco para a gente colocar essa intenção de abrir esse espaço de escuta, de troca, poder chegar mesmo, né, nesse momento. Invocamos Ganesha, que é esse, como bem lembrado, Deus gordo e que abençoa, né, a família, traz prosperidade, conhecimento, esse lugar do acolhimento também, né, muito do amor. Então, com toda essa intenção de trazer para perto da gente essa egrégora, nós podemos cantar esse mantra de uma forma mais musicalizada mesmo, que é assim. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Gam
E deixando o ar passar por dentro de você, e permitindo iniciar essa jornada junto com a gente, que nós todas e todos possamos construir um momento de trocas, de aprendizado, de troca de afeto, de rever conceitos, limpar o que não serve mais. Namastê. Então, vou apresentar aqui para te convidar a se apresentar, tudo bem? Bom, Que te chamo de Marquesa, te chamo de. pode, Tenho. Prefere pode ser Marquesa? ser? Então, tá bom. Então, bom, sejam novamente bem-vindas e bem-vindos. Estou muito feliz, assim, eu tenho pesquisado sobre como que o Tantra pode ser levado de uma forma mais acessível, de uma forma mais plural. E aí eu não tinha nenhuma referência de alguém que já trabalhasse com o Tantra, olhando para esse recorte, né, das pessoas gordas e o quanto que isso não é falado, não é visto, não é mostrado, enfim, no que a gente aprende como Tantra. Aí eu pesquisei lá, Tantra gordo, Tantra pessoas gordas, Tantra corpo gordo, alguma coisa assim. E aí apareceu, eu fiquei maravilhada com o seu trabalho, que aí aparece lá corpo gordo também goza, é uma coisa assim, não é? Como que é? Goza. Corpo gordo goza. E aí eu falei assim, ai, vamos fazer uma live juntas, tal. E ela super querida, topou. Então, queria abrir esse lugar, assim, de você poder falar um pouquinho sobre você, Marquesa, sobre o seu trabalho, enfim. Muito obrigada de ter me achado e da gente estar falando sobre isso. Que poucas pessoas se incomodam em relação a isso, né, dentro do Tantra, porque dentro de outras tantas vertentes a gente tem alguns núcleos, né, pensando nisso. Mas no Tantra realmente pouco se vê falar sobre isso. Então, na verdade, bom, meu nome é Marquesa Chandrakant, né? Isso é um nome espiritual e um nome artístico, porque Marquesa vem do meu sobrenome, que é Marques, então Marquesa. E o Chandrakant foi um sannyas que eu recebi, meu nome espiritual, né? O sannyas ele vai falar sobre esse nosso caminho espiritual que a gente segue a partir do momento que a gente recebe ele, né? E o Chandrakant significa o próprio brilho da lua, que tem a ver com a coisa do feminino sagrado, né? E porque eu uso muito brilho, eu tô de paetê o tempo inteiro, então tudo para mim é muito brilho, muito, muito. Então a Satya Kali que me deu esses sânias, ela falou que não teria como não ter Kant nisso tudo, porque é muito brilho. Então eu começo né, nessa história sobre me entender como uma mulher gorda a partir do momento que eu entrei no burlesco. Que o burlesco é um tipo de performance, né? Que a gente conta histórias através do corpo. E essas histórias muitas vezes são contadas através do striptease. Então, o tirar a roupa vai revelando coisas, muitas das vezes políticas, históricas, ou principalmente coisas que nos atravessam como corpo, né? E o meu corpo sempre foi gordo, assim, eu sempre fui uma. Eu nasci abaixo do peso, mas depois disso sempre fui uma menina gorda e cresci como uma mulher gorda. E isso era uma coisa que me atravessava o tempo inteiro. E aí existia a pressão, né, da sociedade o tempo inteiro, e que eu queria fazer uma lipo, e eu achava que se eu fizesse uma lipoescultura e tudo isso, e colocasse silicone, eu ia ser uma pessoa feliz. Eu ia ser uma pessoa realizada.
E aí eu me formei em moda e trabalhei por 5 anos no ramo da moda, em empresa, e fiquei muito doente. Foi quando eu fiquei muito doente. Isso é super interessante. Eu tive um negócio que chama síndrome do intestino irritável, que é quando você fica muito estressado e aí você tem muita diarreia o tempo inteiro. Isso me deu intolerância à lactose, enfim. E eu passava mal assim o dia inteiro. Eu não conseguia comer, tinha diarreia e não emagrecia 1 grama. E me falava, gente, mas não é possível, nem doente eu emagreço, né? Que era esse momento que eu tava completamente, que eu achava que a magreza ia ser a minha salvação. E aí eu fiz todos os exames e o médico falou, você é como se fosse um urso, né? O seu corpo, ele tá sentindo um medo né? Porque diarreia é coisa muito forte que está acontecendo. Então, ele sente que ele está em perigo o tempo inteiro. Então, como o urso segura tudo, qualquer coisa que você coloca para dentro, ele está segurando. Então, por isso que você, em vez de emagrecer, você fica ou até engorda, né? E aí eu descobri o burlesco, foi muito próximo, assim. E aí, para fazer as performances, eu precisava tirar roupa. Só que para tirar roupa, eu precisava gostar do que tinha aqui. Como que eu ia tirar roupa e mostrar para as pessoas o que estava aqui que eu não gostava, né? E aí foi esse momento de entrar para dentro e começar a reconhecer esse corpo mesmo. Assim, não, esse é meu corpo, esse é o tamanho do meu peito, é o tamanho da minha barriga, da minha perna, e esse é meu corpo gordo, e ele é incrível do jeito que ele é. E fui trazendo potência nele através do burlesco. E aí eu descobri o Tantra. Aí foi uma revolução mais profunda ainda, porque aí eu fui entender, porque eu sempre fui atrás de estudar sobre sexualidade, isso foi uma coisa que desde sempre é uma coisa que me atravessava. E aí foi um casal de amigos que falaram, meu, você é tântrica, você precisa conhecer. E aí, assim, depois da primeira massagem, foi uma coisa de uma revolução. Eu falei, meu Deus, o que que é isso tudo? Que potência que é essa? Como que eu não entendi isso até hoje, né? Como que ninguém me contou? E aí eu cheguei nesse lugar de entender como o Tantra, ele, né, revoluciona, ele entende seu corpo, a sua energia, né, os chakras. E aí quanto mais Tantra, mais dentro da espiritualidade, mais bruxa fui ficando. E aí eu me formei como terapeuta, né? E agora eu atendo, eu estou terminando meu curso de psicoterapeuta, que é a parte falada, né? Que é essencial e maravilhosa. E estou terminando também, sendo quase iniciada dentro da sacerdotisa tântrica. Então, revolucionou. E aí, nesse meio do caminho, eu entendi que eu precisava falar sobre isso, porque cada vez mais o, esse recorte do corpo gordo me incomodava, né? Incomodava a coisa do poder falar o que é, né? Ah, eu sou uma mulher gorda. Isso eu demorei muito tempo para poder falar, assim. E hoje eu falo, eu sou uma mulher gorda, sou feliz como eu sou, né? E hoje eu não peso mais, eu sou completamente contra todas essas coisas que vão impor um padrão de medida, né? Que para mim não faz sentido nenhum, assim. Então, e aí dentro do Tantra eu vi o quanto ele é um lugar extremamente heterossexual, né? E eu sou uma mulher bi, pan, enfim, né? Transcendo, né? Eu acredito na pluralidade, né? Não no homem, mulher, e o que é isso, né? E o Tantra, ele é muito isso. Você não acha literatura, você não acha nada falando sobre coisas que não seja de um jeito super hétero. E isso é uma coisa que eu questionei, sempre questionei, sabe? Porque é uma coisa que também me atravessa. Então, todos esses questionamentos do quanto o Tantra ainda é uma coisa da pessoa branca, hétero, magra, né? E que tem dinheiro também, né? Porque não é barato, então é muitos recortes, assim. E aí eu entro nisso e falo, não, a gente precisa. Eu preciso falar para esse corpo, que aí nasce o corpo gordo goza. Eu preciso falar para esses corpos que eles
podem gozar e que o gozo não tá nessa coisa estética, né? Quando você fecha o olho e você sente o seu corpo, não tá estético, não tá na revista. Então, e também vem de um recorte de eu como mulher gorda, o quanto eu não me coloquei em risco e quanto eu não tive um corpo estuprado por outras pessoas porque eu era a mulher gorda. Então, você vai ficar com essa pessoa que é muito bonita e você aceita fazer qualquer coisa porque você é aquele corpo, né? E é meio que assim que as pessoas te tratam, assim. Até eu entender, né? Foi um tempo para eu entender isso tudo, mas aí quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, olha quanto eu coloquei meu corpo em risco. E o quanto a gente precisa falar sobre isso, sobre a sexualidade do corpo gordo, que não é um objeto sexual de fetiche, sabe? Enfim, nossa, eu acho que eu falei. Eu tô aqui apaixonada, de vontade de dar coraçõezinhos embaixo, que nem tem como eu colocar aqui. Tô apaixonada, tô super tocada com várias coisas que você trouxe, sabe? Assim, eu tinha muito medo de falar de lugares que eu não sei se essa questão do lugar de fala, né? Eu ficava assim, meu, essas coisas me tocam tanto, mas eu não me sinto tão gorda, apesar de que eu acho que tem coisas que atravessam todo mundo, né? Porque essa cultura da magreza atravessa todo mundo, mas a pressão, a dor, o bullying é diferente para cada um, né? Então tem que reconhecer o lugar de diferença, mas reconhecer que eu não quero mais continuar contribuindo para que isso se perpetue, né? E eu ficava assim, gente, mas quem sou eu, sabe? Assim, aí eu tinha escrito aquele texto. E eu falei, mas quem sou eu para falar? Mas aí quando eu vejo você trazendo coisa, eu falo assim, gente, que lindo. Não é quem, tipo, não é um lugar de só de quem pode ou não falar, mas todo mundo tem que ouvir, né? Claro, quem a gente tem que ouvir quem tá no lugar da pessoa que sente, exatamente isso. Conforme você foi falando que como que é estar nesse lugar, eu falei, gente, é isso que eu preciso ouvir, sabe? É isso que me sensibiliza e que me toca a ponto de eu pensar novamente a cada vez que eu for ter uma ação que possa ser gordofóbica, sabe? Assim, seja com outro, seja comigo, sabe? De tipo tentar e poder relaxar, sabe? Porque eu pensar, tipo, a minha barriga vai dobrar e vai dobrar, mas é a forma que é mais amorosa comigo nesse momento, é soltar a minha barriga, né? Então, nossa, muito, muito lindo, muita gratidão por você ter trazido a tua história, assim. É incrível como a gente acessar os nossos lugares de dor pode ser também uma forma muito poderosa para a gente levar isso, não parar aí, né? A gente lutar para que isso não se perpetue, né? Nem com a gente, nem com o outro. Estou muito, muito grata, muito feliz por você ter trazido isso. Ai, que bom. Você também me chamar para isso, para a gente falar sobre esses temas que são tão necessários, né? E é super Sim. interessante porque eu estou nesse momento num super estudo em relação a isso, né? Eu estou, inclusive, eu até trouxe o livro aqui para mostrar, que é um livro que eu estou lendo, que ele se chama O Mito da Beleza. Um dia vou anotar aqui, né? E ele é um livro, assim, inacreditável, porque ele vai falar sobre exatamente sobre o mito da beleza, né? Que é essa beleza imposta pra gente e como a mídia vai influenciando e todas as coisas vai influenciando e e ele tem vários lugares, né? Ele vai falar sobre dentro do sexo, a fome, então o quanto as mulheres ficaram bulêmicas e anoréxicas e todos esses atravessamentos, né? Ele é muito interessante. E aí é interessante entender também essa coisa do que é a pressão estética e o que é gordofobia, né? Por exemplo, todas nós passamos pela pressão estética, que é o que você passa, que é o que você vive, e todas vão, a gente vai passar de algum jeito, né? Porque existe a gente vira produto, né? Porque tudo é um produto, né? A indústria
da cirurgia plástica precisa me vender plástica. Então, a gente vira realmente uma boneca dentro dessa indústria, né? Os regimes milagrosos, essas coisas. Gente, eu tava vendo esses dias, era um batom que emagrece, um batom que emagrece. Eu falei, meu Deus, e o que que é isso, né? É a pressão estética dentro do corpo da mulher, né? Que aí a gente vai acompanhando, né, como que isso vai desdobrando e como que vai te trazendo, né, historicamente, porque a mulher, por muito tempo, foi o corpo gordo, era um corpo que era fértil, então isso era sinônimo de ser era a beleza, né, do momento. E aí eu estava até lendo nesse livro, tem uma passagem que eu achei super interessante, né? Que vai falar de uma capa da Vogue, da Twig, dos anos 60. E ela é extremamente magra e ela vem justamente no momento que está em ascensão a pílula anticoncepcional. Porque vai falar que então a mulher, porque a mulher gorda era a mulher fértil, que tinha filhos, então ela, né? Existe até um negócio, nossa, ela tinha anca, ela conseguia parir, né? Tinha todo esse negócio. Só que então, quando a gente tem a oportunidade de lidar com o nosso corpo, falar, não quero mais ter filho, se eu quiser ter filho, eu vou ter, se eu não quiser, eu não vou ter, né? Vem a pílula anticoncepcional. Daí, ao mesmo tempo, já joga numa beleza que é uma magreza que isso não é real, assim, que as pessoas que, que dentro da época isso não era real, isso foi um choque. E aí isso vai trazendo para o que a gente vive hoje, né? Então, isso é a pressão estética, né? Toda essa economia, né? Essa comercialização em cima do corpo da mulher. E a gordofobia já é uma coisa mais profunda, que ela não é só um bullying, né? Ela já é uma coisa de que o corpo, ele vira um corpo doente, né? Porque você vai no médico, você é doente, ele nem sabe o que você tem, ele nem fez nenhum exame e você já tá com o corpo doente. Então, a gordofobia ela vai entrar nesse lugar mais profundo, que o corpo é doente e que, como a sociedade ela é toda feita para corpos magros, não tem lugar para o corpo gordo. Então, assim, não passa na catraca, não tem cadeira, não tem roupa, né? Eu tava vendo uma matéria sobre uma enfermeira que ela tá na linha de frente, né, agora, e a chefe dela falou: você precisa trocar que tem uma roupa lá necessária, só que não tem a roupa do tamanho dela. Ela falou: não posso colocar essa roupa, não me serve. E ninguém resolve. Isso é profundamente uma gordofobia que ela passa todos os dias, né? Todos os dias ela acorda e ela tem que enfrentar uma realidade que não tem uma roupa de proteção para ela. Então, a gordofobia ela vai nesse lugar mais profundo da pessoa realmente, ela não, né? Tipo, é como se ela não tem um lugar para ela, né? Ela é doente. Então, Hum. é muito surreal, né? Falar que uma pessoa é doente sem nem saber. E o quanto essa média de valor de pesagem versus o tanto, né, o tamanho que você dentro dessa medicina também é feito dentro de um parâmetro muito, muito antigo, que era numa época que não se tinha a alimentação e o estilo de vida que a gente tem hoje. Então, assim, é Hum. muito complexo, né? Sim. Sabe que eu tô pensando também com isso que você tá falando, né? Que junto com esse lugar de é, a sociedade sempre vai colocando um valor na gente ou tirando o nosso valor baseado naquilo que ela quer pra gente, né? A gente, todos nós, muito como um lugar de objeto, né? Então, a mulher, se ela vai ser mãe, ela tem um valor. Se ela não vai ser mãe, tem outro valor. O homem tem um valor, a mulher tem outro valor. O corpo magro tem um valor. E em determinadas, então, isso que você trouxe, né, do lugar de quando a mulher passou a não ser mais a pariteira, tal.
Então, eu tinha ouvido falar uma vez que esse lugar, por que que as modelos atualmente são tão magras, né? Faz muito tempo, muito tempo. E aí eu vi que era porque é mais fácil de vestir as roupas, sabe, nos desfiles de moda. Então tem um lugar assim de que não é porque é o que vai valer para mais pessoas, é o que vai levar a acessibilizar a moda. Não, é para facilitar o lugar do mercado, né? Então, assim, tem um lugar da gente olhar para quantos valores a gente incorpora e reproduz, que foi criado baseado num sistema que não tem a ver, geralmente não está nos favorecendo, né? Geralmente não está favorecendo a maioria, inclusive. E mesmo que favorecesse a maioria, se prejudicasse uma minoria, também deveria ser revisto. Mas também não é esse o caso, né? E aí, quando colocam esse lugar de valor, pega. Por isso que eu fiquei nessa questão do Tantra, né? Porque o Tantra a gente fala muito desse lugar do empoderamento, né? De você reconhecer o quanto você é sagrado, o quanto você é uma deusa, o quanto você é um deus, esse lugar do divino que habita em mim. Mas se falam isso pra você, daí você sai na primeira e todos os lugares te dizem, não, você não tem valor, não, você não vai ser escolhido. Aí como que fica isso, né? Como que fica se a gente não falar, olha, não, vamos olhar para isso. Fica uma coisa assim, a pressão é muito forte, né? Pra gente simplesmente dizer, não, esquece tudo isso e você é sagrado, sabe? Né? Exa- Exato, não tem como eu fazer, por exemplo, nessa imersão que eu faço, que é o Corpo Gordo Goza. Primeiro eu vou falar sobre essa profundidade da gordofobia. Eu vou falar sobre o quanto a gente é atravessado com isso o tempo inteiro. Porque se a gente também não trazer isso, as nossas dores, a gente não vai conseguir trazer luz para a dor e curar, né? Não adianta só eu achar que é fácil e simples trazer um divino, sendo que tá tão doído, né? Então, isso que você falou faz muito sentido. Como que a gente vai trazer essa deusa, essa divindade, se eu não olho para essas profundidades, né? Uhum. E que para acessar o divino você precisa encontrar as suas dores, as suas sombras, os seus lugares que estão ali presos, né? Senão a tua energia fica presa ali. E aí a gente vai descobrindo a nossa luz e focando para o outro, sabe? Olha como agora eu estou bonita, olha. E a gente não se alimenta disso. É isso que eu tenho muito receio, assim, por exemplo, esse lugar pompoarismo. Virou moda. Mas 99% é o quê? Aprenda a pompoar para você enlouquecer teu marido, sabe? Isso me revolta de um tanto. Me revolta, gente, eu fico assim de cara, como que pegaram uma coisa assim milenar e assim colocaram no mercado como se assim, tipo, é a mulher que vai ter todo o trampo, sabe assim, de conhecer teu corpo, de praticar pra quê? Não é pra ela, é pro homem, de novo esse lugar, né? Nossa, não, isso é muito bizarro. E eu vou te dizer que antes disso tudo, há, sei lá, uns 8 anos atrás, eu fiz um curso desse, de pompoarismo, dessa linha mesmo, assim. E eu lembro que no meio do curso, a gata falava uma coisa assim: olha, para você seduzir o boy, você precisa passar um batom vermelho, morder a beirada da boca. Gente, mas nem todo mundo fica bem de batom vermelho. Isso para mim parece que não faz sentido. E isso lá atrás, né? 8 anos atrás, ainda nem tinha. E aí depois. E foi até interessante ter participado disso, porque depois com o burlesco, que é esse entender esse corpo, essa pessoa de novo, a sensualidade, que cada um tem a sua sensualidade, né? É impossível eu trazer uma fórmula de bolo e falar, pronto, agora você vai seduzir o boy, porque isso não existe, porque isso não é real, isso não é você, né? Isso não é a sua verdade. E Sim, aí, o burlesco e o tantra, ele vem para casar dentro disso, porque a gente é a nossa verdade. Se a gente não trouxer a nossa verdade, isso a gente não é nada, a gente é uma mentira. A gente está vivendo de máscaras, né, o tempo inteiro. sim. É isso que me chateia muito, assim, por muito tempo já eu trabalho com Tantra, vai fazer 8 anos.
E aí eu percebo assim o quanto que várias vezes eu passei por lugares de falar assim, ai não, gente, tô muito machucada, sabe? Nesse lugar de ser objetificada, de novo usarem uma filosofia, uma ferramenta para justificar o machismo, para justificar que você, tipo assim, até o lugar do prazer, sabe? Não um lugar assim, porque você merece ou porque você tem o direito, é porque você tem que ser uma mulher que goza 10 mil vezes, senão você não é tão boa. Se você não tiver um squirting é porque você tem algum problema. Se você não fizer o teu marido ter um orgasmo seco, é porque você tem algum problema, sabe assim? Tipo, pegaram, tanto enfiaram nesse sistema doente que a gente tá vivendo. E, enfim, ainda bem que eu não desisti. Hoje eu tô tentando pegar a essência, assim, acho que apesar do Tantra ter, sim, as suas falhas, né, que nem a gente tinha comentado esse lugar de que, por exemplo, você não encontra num texto clássico falando sobre essa questão do corpo gordo, falando sobre pessoas trans, falando coisas que a gente sabe que sempre existiu, sempre, 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 sempre. Mas não se, sei lá, se não foi pensado que isso era uma questão relevante ao se escrever sobre isso, né? Mas a questão é que hoje eu chego e coloco assim, sexualidade sagrada. Você só encontra foto de gente branca, casal cis, hétero, magro, né? E daí eu tenho que pesquisar assim, ó, pessoas gordas fazendo yoga. E mesmo assim aparece yoga para emagrecer. Yoga, né? É muito revoltante. Eu fiz uma. Meu, é muito difícil. Eu tava tentando achar uma foto pra colocar aquele post lá. Eu fiquei assim, gente, que loucura. Imagina isso, uma pessoa gorda, né, pesquisando yoga. Foi aí que eu achei naquela moça que tinha te indicado, né? Que ela tem um projeto de tantra, ou de yoga para todos, né? Eu E eu trabalho achei teve que ela é uma maravilhosa. Ela me trouxe mais profundamente dentro desse mundo, assim. sim. E olha a importância da gente dar nome, né? Porque se ela não coloca isso, yoga para gordos, vai ficar de novo reproduzindo esse lugar de que o yoga sempre. Yoga e a palavra gordo sempre vai estar sendo mencionado como assim, saia do lugar do gordo para você, use o yoga para você sair desse, sabe, desse lugar que você ocupa, né? É muito louco isso. Eu acho importante trazer assim uma essência do Tantra, que é esse lugar de você encontrar a tua natureza, né? E que tem um lugar da gente tem o nosso corpo, que é o nosso templo, que é perfeito para a gente cumprir a nossa missão aqui. Então é mais do que necessário a gente fazer esse trabalho de entender que o nosso corpo é como tem que ser. Não que uma pessoa não possa fazer uma grande transformação, daí é uma escolha de cada um, mas não por ódio, né? Não por ojeriza ou por causa do outro, né? Todo esse lugar que a gente é incutido a, né? Exato. Tem umas pessoas falando aqui, eu achei bem interessante, ó. É pesado isso de ser só gente branca, porque o Tantra não é algo branco. Isso é maravilhoso. E aí tem a Jéssica também falando: o Brasil tende a embranquecer e a emagrecer tudo como uma forma extrema de violência também. Não só no Brasil, claro, né? Todo é isso é um recorte, né? Porque é isso, né? É o tempo inteiro a gente tentando brigar, né? Mas assim, são poucas pessoas. E eu acho muito maravilhoso, porque eu até estava lendo esses dias, porque falar sobre a pessoa gorda, sobre esses movimentos anti-gordofobia, isso é muito recente, né? Isso é muito. Faz pouquíssimo tempo que se fala sobre isso. E isso intensificadamente é tipo de dez anos para cá. Então é muito recente. Então, o quanto é necessário esse papel da gente estar aqui martelando e falando, porque realmente não é falado, né? Então a gente está entrando nos temas e começando a desbravar isso, assim, que na verdade não tem nada de descoberta, né? É só uma constatação. Eu quero prestar atenção em você e eu percebi que assim, eu achei que o chat não estava rodando porque as pessoas não estavam falando, meu chat estava na primeira mensagem. Essas coisas de tecnologia, é horrível isso, né? De você estar lendo, a pessoa tá falando, eu acho isso horrível. Falei, vamos fazer um momento de parar para os comentários pra gente não fingir que tá se escutando. Não, depois eu acho que a gente vai ter que descer os comentários, porque
Teve muita coisa falando aqui, gente. Achei a que você estava lendo. Então tá, agora eu tô, acho que mais ou menos. Isso de não ser só o Brasil, eu fiz um curso de Tantra em Portugal e participei de um festival também lá em Portugal de Tantra que tinha pessoas do mundo inteiro, assim, e tinha uma mina branca, ou uma mina negra, e dois homens negros. E tipo, tinha uma mina gorda. Assim, tinha 300 pessoas. Assim, o festival foi incrível, mas depois quando eu vi as fotos, eu parei pra olhar pra isso, porque é isso que é foda, a gente fica cego pra essas coisas, porque às vezes a gente fica nesse vislumbre assim de é muito amor, é muita espiritualidade, é autoconhecimento. Aí, mas se você não tiver esse lugar que a gente precisa ficar falando e falando, porque a gente não tá, a gente vai ficando cego mesmo, que a gente tá tão fica acostumado a essa lente, né, de olhar só para aquilo que falam pra gente olhar, que a gente não percebe que tem coisas faltando ali. E daí depois me convidaram para participar do momento que era assim, era um ritual em que fizeram um, um altar, é tipo um altar no centro da tenda e algumas mulheres foram convidadas para dançar meio que para o festival inteiro. E aí foi uma dessas mulheres convidadas. Foi uma cerimônia incrível, mas aí depois eu parei para pensar, eu falei, o que que fizeram escolher essas meninas? Eu pensei, nenhuma dessas meninas era gorda, nenhuma dessas meninas era primeiro que só tinha mulheres, começa daí, né? Mas eu acho que daquelas eu ainda era um pouco mais diferente, mas que eu fiquei pensando, será que é porque as que dançavam, sei lá, melhor, entre aspas, mas meu, tinham meninas, tipo, tinha uma amiga minha que era gorda, que ela é incrível ela dançando, sabe, assim, super entregue, assim, então, aí eu comecei a ver o quanto tinha coisas ali acontecendo, que enquanto eu tava no meu lugar de privilégio, eu estava só curtindo, sabe? E aí o que eu comecei a perceber o quanto é importante também as pessoas que estão no lugar de privilégio olhar para isso, né? Não ficar só na demanda das pessoas que estão sofrendo a gordofobia, ficar lutando, né? Exatamente, exatamente, né? A gente precisa também olhar, né? A gente fala que o Tantra é tão, né, tem essa transformação, é tão plural, mas se a gente não trouxer essa pluralidade, ele vai continuar sendo branco, de gente rica e hétero, né? Sim. Porque ainda existe essa coisa, né? Essa coisa do que é uma coisa que super me incomoda, assim, que é essa coisa de falar, olha, então precisa Shiva Shakti, Shiva Shakti. E tipo, por que não Shakti Shakti, Shiva Shiva, Uhum. sabe? Porque eu entendo que a gente tem a energia do feminino e masculino. Ai, voltei. Bateria. Ai, você travou, voltou. Para mim, parou quando você falou. Voltei. Entendo que tem a energia do masculino e feminino. Aí parou ali. Quase que acaba a bateria, voltei. É, a gente tem a energia do feminino e do masculino dentro, né? Então a gente pode polarizar em qualquer um dos dois. Então a gente pode sim estar energeticamente, né, trazer isso, porque eu consigo polarizar um no outro, em qual eu quiser, né? Então é importante a gente ter esse lugar de entender também, né? E eu lembro, você comentou alguma coisa, eu acho que foi no seu post, sobre trazer modelos magras, né? Sim. Uhum. E também, você sabe que eu lembro também de algumas situações sobre cursos que também as modelos que tinham uma Ioni com um desenho padrão. Sim, com os lábios menores, depiladas, brancas. E isso é uma coisa que me atravessa pra caramba, porque eu não acredito nisso, porque, meu, cada Ioni é de um jeito, não Sim. existe, não tem como a gente padronizar isso, é completamente impossível, sabe? Sim, e depois que eu. Desculpa, pode terminar. Era isso, assim, que realmente que não dá para padronizar. Tipo, meu, a depilação, a não depilação, tipo, eu sou uma mulher que hoje eu não depilo, porque eu não acredito nisso. Mas eu respeito quem depila, mas agora colocar isso como uma regra que precisa ser depilada para ficar mais visível, tipo, Então, isso, ai, nossa, gente, é engraçado como é sincrônico, né, gente? Porque assim, essa tá são tantos atravessamentos que me pegam também.
Enfim, no final eles acabam entrando nesse lugar de que é a padronização, né? De qual que é o corpo certo a ser amado, desejado, merecedor de receber afeto, prazer. E isso, essa questão da depilação me pega muito também, assim, primeiro que é uma violência com o corpo, né? Segundo que é um lugar super a estética é um lugar muito de cada um, né? Assim, mas nesse curso, um dos cursos que eu participei em Portugal, uma das professoras me falou isso, assim, as mulheres devem se depilar e ter os cabelos grandes. Meu, pensa que eu, Oi? eu fiquei assim, oi. E eu olhei em volta, sabe, assim, e todo mundo com uma cara de tipo normal que ela tá falando, sabe? Eu fiquei assim, mas isso você está se baseando aonde? Tipo assim, é porque vocês estão considerando que o que é dito como ser mulher hoje é isso, então para manter essa egrégora do que hoje é visto como uma mulher, é que é feita essa prática? Porque ela falou duas coisas que eu fiquei assim, fiquei me revirando. Ela falou isso e falou assim dessa questão de homem com mulher, né? E aí eu perguntei, mas essas coisas você tá tirando da onde? Ela falou assim, olha, negativo é negativo, positivo é positivo. É igual a bateria de um carro. Se você não colocar no lugar certo, não funciona. Aí eu fiquei assim, ó, gente, o que eu tô fazendo aqui? Pelo amor de Deus, que Pelo curso é amor esse? de... Mas aí ela falou assim, olha, mas o Tantra é uma filosofia prática, então você pode experimentar fazer diferente do que eu tô falando e ver o que você acha. Aí eu pensei, eu já faço diferente e dá certo, então eu vou excluir. Não excluir, assim, isso eu trago muito comigo para saber que isso ainda é vendido, sabe? E que vejo, por exemplo, muitos homens comprando cursos e saindo de lá achando que essa é a verdade, reforçando esse lugar. Tudo bem eu ser machista, tudo bem eu tratar a minha mulher mal porque ela não é aquele corpo perfeito, tudo bem. Tipo assim, eu não me esforçar na minha relação porque ela não se encaixa nesse lugar, sabe? Assim, então é um lugar de reforço que é muito delicado. Então, assim, é um lugar que me reforça para eu continuar militando nessas coisas, né? Que nem da depilação. Se a modelo tem que estar depilada para a pessoa que vai fazer ela aprender, então daí quando você vai praticar isso em outra pessoa, se a pessoa não está depilada, você faz o quê? Exatamente, como que você faz? E Aí a aí, pessoa, toda vez para receber massagem, tem que se depilar também. Aí você fala assim, queria tanto receber uma massagem, queria tanto fazer. Mas não tô depilada, então não vamos fazer. não, e a mesma coisa, tipo, uma Ioni padrão, né? Que para mim isso não existe, né? Teve até um comentário aqui em cima que a indústria da cirurgia plástica da Ioni é uma coisa surreal, né? E aí você fala, não, então vamos ensinar na padrão, que é os lábios, pequenos lábios, menores, tititi. Só que, meu, não, isso não é real. Daí você vai na prática fazer massagens e você vai ver que cada ionia é de um jeito. E aí, como é que você faz? Como que você faz se ela nem tem lábio interno? Ou se o Sim. lábio é muito grande? Tipo, Uhum. você faz? Porque você não sabe, porque você só aprendeu dentro de um padrão ali que nem existe, porque padrão de ionia é uma coisa para mim assim, e que tem a ver com a indústria de pornografia, né? Isso Enfim. que eu ia falar, é um padrão dentro da indústria pornográfica, né? Que muitas vezes o Tantra acaba sendo colocado nesse lugar também, né? Num lugar assim, de novo, para os homens, para satisfazer, assim como a indústria pornográfica ainda na sua maioridade é colocada, né? Assim, que é para os homens se satisfazerem. Então, sejam as suas companheiras que têm que fazer um curso para aprender a fazer nele, sejam as terapeutas que têm que fazer o que o cara quer, enfim, vários. Eu não acredito que isso seja o Tantra, mas eu vejo que em muito lugar isso ainda é vendido, assim, né? Isso ainda é feito. Enfim, totalmente desconectado desse lugar de que aquelas duas pessoas ali são importantes, né? O desejo, o limite, o afeto daquelas duas pessoas é importante. Eu vejo muitas pessoas também com esse lugar de. Nossa, são tantas coisas para falar que deixa eu até me organizar, senão vai embora, né? Assim, é tanta coisa para falar. Não, não vou falar isso, não. Vamos, vamos voltar aqui. Você leu mais alguma coisa que você queira falar daqui? E aqui pode ter padrões, porque pau pode não ter padrão. Se for torto assim, assado, mas a Ioni tem que ter padrão. Não, realmente, né? Isso é muito surreal, né? Por que que a Ioni tem que ser desenhadinha de um jeito que nem existe, né?
Ai, isso me lembrou de uma coisa que eu queria falar. Nossa, o meu celular tá tocando, acho que eu não tá ligando. Você tá ouvindo algum barulho? Tô. Tá. Parece que fica no fundo, assim. Ai, que saco. Acho que desligou agora. Comentário que teve aqui. Boa noite, tive um relacionamento que terminou porque o ex achava o fim do mundo porque eu decidi que eu não ia mais depilar, mas fora que ele me falou coisas terríveis. É a Lucy Ramos. Nossa, isso é um bafo, né? Isso é uma coisa super complexa, assim, né? Eu tive esse atravessamento também, né? De não ter a parar de depilar embaixo da axila, esse estranhamento, né? E o quanto as pessoas elas estão pautadas ainda no feminino e masculino, rosa e azul, né? Depilado. Então, eu até estava vendo uma coisa super interessante que nesse livro, vendo, uma das grandes campanhas publicitárias da Gillette, né, falava: quando você depila, a pele fica macia, fica feminina. Então você se torna feminina porque você depilou. E isso é vendido assim, ó, muito, 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 muito. E aí eu falei, nossa, realmente, né? Então a pele fina é a pele de mulher. Isso, não, umas coisas assim muito surreais. E aí eu falei, não, realmente, porque a gente acha que essa coisa da depilação, que eu preciso estar depilada, precisa estar lisa, né? Teve até um comentário ali que falava sobre quem está depilada é uma criança, e isso tem a ver também com a indústria da pedofilia. Isso é uma coisa bem babada. E aí esse negócio do eu preciso, porque se eu tô com pelo, eu sou homem, né? Sim. É tipo, amor, tipo, isso é muito ridículo, isso é muito bizarro. Sabe que isso tudo que vocês. Assim, nossa, peraí, deixa eu só fazer um recorte. Você tá me ouvindo bem ainda? Tô. Ai, esse negócio da ligação, que eu não sei nem como desliga sem sair da live, fez com que o som ficasse seu som ficasse baixinho pra mim. Então eu tô te ouvindo, mas tô te O ouvindo meu som baixinho. agora tá microfonando, assim, Tá microfonando? tipo, falando duas vezes. Ixi, Gente, não como é sei. que tá o som aí, vocês que estão ouvindo? Tá de É, boa? ainda tá microfonando? Acho que agora não, agora parou. Não? Agora parou. Melhorou. Tá. Então, todos esses lugares do padrão, né, que entra essa questão do corpo gordo, entra essa questão de depilação, entra, enfim, tudo isso, eu acho que a nossa arma contra isso. Ixi, ainda tá. Uai, para algumas pessoas tá, para outras não. Será que é o meu suporte? E quando eu falo assim, ó, para quem tava microfonando, mudou? Pra mim, pra mim tá bom agora. Como é que tá aí, gente? Tô até queimando aqui uma Isso. canela pra ver se a conexão. Vamos Tá melhorar bom? a conexão. Tá, eu vou continuar aqui então. Beleza. Mas eu vou tentar de novo pôr no suporte. Vamos ver se vai voltar. Espero que não volte a microfonia, que eu não tô afim de ficar segurando. Então, esse lugar de todos esses padrões, né, que são enfiados goela abaixo, não só uma vez, mas continuam sendo enfiados, eu acho que a nossa arma contra isso é esse lugar da gente acessar esse contato com a nossa potência, né? Que foi o que você falou logo no início. A minha história, apesar de ser um pouco diferente, teve muito esse lugar também. Eu não gostava de ser mulher. E assim, quando eu descobri o quanto é gostoso ser mulher, o quanto assim eu sinto prazer, o quanto que é divertido, o quanto essa questão dos ciclos, o quanto a questão da maternidade, o quanto várias coisas que são próprias, que foi próprias da minha história enquanto mulher, que também tem várias formas de ser mulher, eu falei, nossa, mas que delícia! E foi a partir desse sentir essa delícia que eu falei, não, eu acho que eu quero continuar. Que eu gosto de ser mulher, então eu acho isso uma potência muito incrível do Tantra, que é você poder fazer a pessoa acessar essa delícia que é ser quem ela é, né?
que isso vai trazer essa força para ela suportar esse lugar que, infelizmente, a gente tende ainda, pelo menos por um tempo, ainda a continuar sofrendo desse lugar externo, né? Mas se esse lugar do sentir interno vai crescendo, ele vai dando uma força e transformando a forma também que o afeto, que o externo nos afeta. Não que não nos afete mais, mas vai nos afetar de formas muito diferentes, né? Não, isso é maravilhoso. Isso que você falou pra mim, realmente, eu também nunca gostei. Eu só tinha amigo homem, e eu falava, gente, mas por quê? Menstruação, coisa horrorosa. E quando eu me conectei com essa potência que é ser o que eu sou, né? Porque isso também, né? Eu não estou falando aqui só de uma questão de órgão ou não, eu estou falando da força mesmo, que é essa energia, essa força que é eu ser quem eu sou. Eu falei, gente, olha como eu sou bafo, como eu sou uma deusa, sabe? O que, que eu tô aqui não querendo menstruar, sendo que isso me faz morrer e renascer todos os meses. Olha que portal maravilhoso que eu tenho na minha vida. E por quê? E aí sim, né? Por que, que eu nunca gostei disso? Porque que é vendido pra gente que o nosso corpo é horrível, que a nossa menstruação é nojenta, que a gente tem que estar depilada, tem que estar de batom, tem que estar bonita o tempo inteiro, né? Então, isso é um bafo. Isso atravessa a gente o tempo todo. E agora que a gente, né, poucas pessoas estão entendendo, né? E a gente precisa reforçar e fazer com que as pessoas entendam essa força, né? Essa energia que tem dentro, assim. Sim. Olha, pode ser que eu mude de opinião, porque eu mudo sempre, assim, mas hoje eu acho que pessoas que ainda lutam por um lugar de padrão não aceitam plenamente quem elas são, sabe? Porque no fundo, no fundo, ninguém se encaixa num padrão perfeito. Ninguém, porque exatamente não existe um padrão perfeito. Existe a imagética, existe a criação de um padrão, mas não existe isso. Então eu vejo até meninas que têm um corpo que é dito como perfeito se achando horrível. Tipo, a mim, na minha adolescência, eu olho para minhas fotos, eu vejo que eu era magra. E eu não me achava, sabe? Assim, nunca tava bom, nunca tava bom. E hoje eu vejo, assim, às vezes eu atendo mulheres que têm um corpo, assim, muito dentro do padrão, sabe? Assim, que tem um peitão, que tem a cintura fininha, tem um bundão. E elas não estão felizes, né? Porque é isso, não tem um, porque é isso que a indústria quer, que a gente não fique feliz com o nosso corpo, né? E pra mim, por isso que é um lugar assim também muito político a gente trazer isso tudo pra dentro do Tantra, porque não é só dentro do consultório que a gente vai tratar isso, né? Isso é uma questão que você precisa entender que a indústria vai continuar fazendo isso. Porque é assim que a indústria do capitalismo se mantém, fazendo você ficar infeliz, para você consumir mais. Então, assim, isso vai continuar existindo. A gente precisa encontrar essas formas de se fortalecer para resistir a isso. E não, claro, não viver a luta só de, não viver a vida só de resistência, porque é pesado demais, né? Ser Exato. resistência o tempo todo é muito pesado. É, a gente precisa de Mas, amor, né, também. sim, Porque exato. senão a gente vai machucar mais e mais, né? A resistência também machuca a gente, né? A gente traz o ódio, a dor, e também ficar só na dor, a gente vai curando essas dores. A gente precisa falar, a gente precisa trazer isso tudo, mas assim, para mim, a forma o que o Tantra me traz de mais profundo é expandir pelo amor, pelo coração, pelo cardíaco. A gente precisa trazer esse amor, assim. Então, se eu Sim, ficar aqui só brigando, só resistindo, eu que tô me machucando, né? sim. E também, sabe, assim, eu tô num lugar, assim, que eu já não quero mais mudar as pessoas, sabe? Mas, felizmente, muitas pessoas ainda estão mudando, mesmo sem eu querer. Então, isso na minha vida pessoal, no meu consultório, eu deixei de tentar mudar o outro, eu tô fazendo a minha parte, sabe? Assim, tentando melhorar como eu posso. Claro, continuo cometendo os meus erros, mas tentando rever. E a partir desse lugar eu vejo que muitas transformações acontecem. Então, uma coisa que eu percebi, assim, que é muito claro na minha história, é que eu só comecei a poder amar as pessoas quando eu me permiti, aprendi a me amar, sabe? Então esse é um lugar assim que eu carrego muito, assim. Por que que eu falo tanto do amor próprio, automassagem e tudo mais? Porque a gente aprende a fazer para o outro.
né? E aí vou fazer um recorte principalmente para as mulheres, né? Assim, mas hoje eu acho que a gente está numa reviravolta que muitos os homens também estão aprendendo isso, né? Ah, eu quero fazer minha parceira gozar 20 mil vezes, mas nem é pela parceira também, sabe? Enfim, entra em várias histórias que eu nem vou crescer muito pro lado. Mas eu acho importante a gente trazer esse lugar do quanto quando a gente tá bem com a gente, o amor transborda, não é? A gente não precisa tirar, né? O amor é farto, o amor fica gordo, fica maravilhoso, assim. E aí entender esse lugar também de que cada um tem uma potência diferente. Enquanto a gente tentar ter a mesma potência, sendo pessoas diferentes com corpos diferentes, isso vai trazer sofrimento. Porque eu não vou ter a mesma, sei lá, eu não vou ter o mesmo tempo de corrida, eu não vou fazer a mesma quantidade de flexões, eu não vou, sei lá, que pessoas com corpos ou treinamentos ou personalidade diferente de meu, mas eu vou fazer outras coisas que também são interessantes, né? Então, isso de ver também pessoas gordas assim, tipo dançando, amando, é isso que a gente precisa de referência, sabe? Assim, treinando, sei lá, estando plena só ali na paisagem, sabe? Assim, tipo, você vê esse lugar e fala assim, nossa, isso é diferente, mas não é pior, né? É isso que é importante, talvez, a gente começar a cada vez mais ver. Porque tem esse lugar também de higienização, né? De tirarem esses corpos da nossa vista. E quando a gente vê, é estranho. Eu também não tenho o hábito de me depilar. E mesmo assim, quando eu vejo uma mulher que não se depila, é estranho, né? É muito louco isso. Sim, porque nas revistas, né? Revista na televisão, na internet, tudo que é vendido, né? No Instagram, tudo que é vendido é esse corpo depilado, porque isso é o sinônimo de ser mulher, né? Sim. Inclusive, esses dias eu estava conversando com uma mana trans, e o quanto isso atravessa ela, o quanto isso é difícil, porque é essa indústria tão pesada de que você precisa, e para você ser mulher, você precisa estar depilada. Tipo, por quê, sabe? Por que isso? Sim. E às vezes acaba sendo até mais pesado, porque daí coloca assim, já que você não tem uma vagina, né? Então você vai ter que fazer muitas outras coisas. Você vai ter que ter um cabelo grande, você vai ter que usar maquiagem, você vai ter que usar uma roupa assim, senão não vão conseguir, não vão te respeitar enquanto mulher, né? É muito louco isso. Não, isso é muito surreal, assim. E o quanto, né, eu entendo a energia, o ser, o estar, né? Como que você se entende que é, né? Essa coisa do padrão cisgênero, uma coisa que é ridícula, né? E é uma coisa que escraviza todos nós, né? Dentro dessa beleza plástica padrão que não existe, né? Uhum. Inclusive, né, tipo, a última capa da Vogue, né, a Gisele Bündchen, o novo normal. É tipo, sério mesmo, o novo A Gisele normal? Bündchen o quê? A Gisele Bündchen foi a capa da última Vogue, no meio da pandemia, escrito o novo normal. Como assim? Tipo, o novo normal. É ela, magra, lá, É ela. Eu fiquei pensando, mas o que que ela, o que que virou de branca. normal? Gente, que loucura. Mana, é assim, olha, a live não tá me avisando o tempo, mas eu tô olhando aqui que são 10h19 e talvez acabe em 2 minutos a nossa live. E eu prometi que eu vou terminar de assistir um filme com meu filhinho, então eu não vou abrir outra live hoje. Mas eu quero aproveitar esse último minutinho primeiro, assim, só pra agradecer. Fiquei com várias coisas que eu queria falar ainda, de repente a gente pode fazer uma outra live outro Acho dia. que a gente tem que fazer várias lives ainda. Várias, porque tem tantos temas. Esse já abre muitas coisas, né? E tem muitos outros temas também. Eu fiquei muito feliz de ter te conhecido. Então, quero só te agradecer e abrir os últimos segundinhos, minutos, para você falar o que você quiser, falar do teu trabalho e tudo mais. Ai, eu amei muito estar aqui com você, falando um pouco sobre isso, sobre todo esse nosso universo, né? É muito maravilhoso todo mundo que participou, que esteve aqui com a gente. Eu queria falar que eu tô agora, eu tô com uma turma de meditação ativa, fechada, toda sexta-feira, às 8 da noite. Eu vi que você também tem uma turma segunda, não é? Uhum. Então, se eu quiser participar, me manda mensagem. Também o curso
a imersão Corpo Gordo Goza vai rolar na segunda final de semana de junho. Então, daqui a pouquinho já estou divulgando. Também sou terapeuta tântrica, estou atendendo online. Não sei se você também está atendendo online, Tô mas eu atendendo. Ai, 7 segundos. todos. Bom, queria agradecer e muito